Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Walter Melesco Carvalho, pastor na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Estou fazendo essa série de mensagens a respeito da volta de Jesus, a parousia, no grego. E aqui eu gravo e depois, logo mais à noite, fazemos a transmissão ao vivo no canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Ali, com um pouquinho mais de tempo, alguns detalhes mais. Se quiser assistir no meu canal aqui do YouTube, tem um atalho para, então, acessar o canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Se você fizer isso, não esqueça de deixar lá o seu sininho, se gostar, clique lá o seu like e também se inscreva, ajude a compartilhar esses nossos canais para que chegue ao conhecimento de outros amigos seus e conhecidos. Quem sabe alguma mensagem dessa será um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas que você ama. Hoje vamos continuar a parte 4, antes do fim, a respeito da expectativa da volta de Jesus. Hoje vamos ver o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, a abertura do 5º selo. E nós temos estudado até aqui, a partir do Sermão da Montanha, ou digo, o Sermão Profético de Jesus, que é o Sermão Escatológico, de Mateus capítulo 24, em que Jesus respondeu à pergunta dos seus discípulos sobre os acontecimentos até o fim do mundo. A destruição de Jerusalém e a Cidade Santa, a volta do Senhor propriamente e o fim do mundo. Nós estamos entre a primeira e a segunda ocasião, entre a destruição de Jerusalém, ou a destruição do templo, e a volta do Senhor. Dia 24, então, nos vídeos aqui do dia 24, 24 de junho, verá que eu falei sobre a destruição do templo e a Cidade Santa. No dia 28 de junho, a expectativa da volta de Jesus, que será precedida, deverá acontecer uma apostasia universal, a aparição do anticristo. Dia 5 de julho, dei mais detalhes sobre a grande tribulação, a escatologia também aplicada em João, em Pedro, e os cavaleiros do Apocalipse em capítulo 6. Então nós lemos até o versículo 8 de Apocalipse 6, onde falam dos 4 cavaleiros, que mostra a derrota do poder terreno, a ruptura da paz terrena, o esgotamento das riquezas terrenas e a destruição da vida terrena. Agora vamos para o versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aqui a abertura do 5º selo. Nós observamos agora uma mudança de estilo, da visão. Antes a visão era dos 4 cavaleiros. Agora a cena muda para o altar celestial. O clamor agora vem do céu. Robertson, comentando esse versículo 4, ele lembra que debaixo do altar estão as almas. Assim como o sangue dos sacrifícios no Velho Testamento era derramado na base do altar, isso está em Levíticos, isso está lá em Êxodo também. Então, em o Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, fala bastante do tabernáculo, que é simbólico do tabernáculo que está no céu, como Hebreus 8:5. Que a Moisés foi demonstrado o que era um modelo do que estava no céu. Então, aqueles homens a quem se dirigiu a carta aos Hebreus entenderam isso. Então, mostrando Apocalipse um altar no céu. Esse era o modelo que Moisés viu para construir lá no tabernáculo no Velho Testamento. E então, nós olhamos agora para este tabernáculo eterno que está lá no céu. E Apocalipse fala sobre esse Jesus, o nosso Salvador, que como cordeiro foi morto. Nós lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, falando que um cordeiro como havendo sido morto. Isso é Jesus, falando de Jesus. E também no versículo 12 do capítulo 5, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então nós estamos vendo agora a cena lá no céu. E debaixo do altar, então essas vidas estão lá. Essas vidas são os mártires, os crentes que testemunharam de Jesus aqui no mundo. Psicás,
em grego, é as vidas, as almas. E no Velho Testamento era notório isso, que a vida estava no sangue. Então chamava-se as vossas almas. A expiação pelas vossas almas eram feitas através do derramamento de sangue. Assim, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto e foi sacrificado, o seu sangue foi vertido por causa dos nossos pecados. Quando Paulo estava se preparando para deixar esse mundo, ele fala da sua alma também, da sua psique, a sua vida, a sua alma. Em Filipenses, não é? Capítulo 2, versículo 17, ele fala: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E para Timóteo, no segunda carta, capítulo 4, versículo 6, ele fala: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Assim é o crente, quando ele enfrenta o martírio, ele é como sendo oferecido em sacrifício. Então, nós estamos olhando aqui para o versículo 9 de Apocalipse. Esses mortos são os cristãos, que durante a perseguição de Nero, durante a perseguição de Domiciano, um outro imperador cruel, que fez uma grande perseguição, e uma longa fila de mártires ao longo da história. No dia 1º de junho, agora do mês passado, eu falei naquela pregação, está lá no vídeo de 1º de junho, pode pesquisar aqui nos vídeos, sobre a família do pastor Hernandes. Quando Fidel Castro fez a revolução em Cuba, em 1959, ele mandou matar todos os pastores. E esse pastor Hernandes se destacou, então está lá no vídeo, eu gostaria que você assistisse, se não assistiu, a história dele, a família mais feliz do mundo. Eu dei esse tema, aquela mensagem. Então, assim como o pastor Hernandes, a sua esposa, suas 2 filhas foram fuziladas por Fidel Castro, assim essa fila longa de mártires tem sido contínua. E até nossos dias, essa fila ainda continua. E o que nós vamos ver aqui no versículo 9 de Apocalipse e os versículos a seguir, é que ainda há um número para se completar dos mártires. Essa é uma coisa que deve acontecer antes da volta de Jesus também. Esse é mais um indicativo. Na grande tribulação, muitos mártires entrarão nessa fila e que estarão morrendo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Enganosamente, aquelas pessoas que falam que o arrebatamento é antes da tribulação, elas ignoram isso. Há muitos textos, muitas evidências, além do que Jesus falou em Mateus 24, que a tribulação acontecerá e os crentes estarão na tribulação. E se não fossem abreviados aqueles dias, eles não se salvariam. Então, eles estão debaixo do altar, diz versículo 9 de Apocalipse 6. Vou repetir novamente esse versículo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, por causa da palavra de Deus, eles foram mortos. Por causa da confissão, da lealdade a Cristo. Eles enfrentaram a oposição ao imperador que exigia culto a ele como Deus, como Senhor. Eles diziam: não, Jesus é o Senhor. Então, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eles foram mortos. Então, aqui diz, pelo testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9, diz assim, o final do versículo: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João falando por que ele estava preso lá na ilha de Pátimos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim, milhares e milhares de cristãos foram presos, muitos foram mortos, e eles entraram nessa fila imensurável. Só a eternidade irá nos mostrar, nos dar o entendimento, a compreensão desse número de mártires. Isso me lembra Atos capítulo 1, quando Jesus, antes de voltar aos céus, a sua última palavra, a sua despedida com os apóstolos, no versículo 8 diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus estava falando aos seus discípulos: olha, vocês irão receber poder, porque Jesus estaria voltando, e como de fato voltou para a glória, e ele iria enviar o Espírito Santo para estar no lugar dele. Jesus estava presente em corpo. Agora ele está no céu, mas ele enviou o seu Espírito Santo para agora habitar
visitar o interior dos seus discípulos, dos crentes. E essa é a grande diferença, esse poder que eles receberam. Dinamis, no grego, é uma autoridade, é um poder maior do que a bomba atômica, maior do que qualquer poder que o homem possa inventar e possa imaginar neste mundo. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo através da conversão genuína, quando ele confessa Jesus com a sua boca, Jesus meu Senhor, meu Salvador, acreditando na ressurreição de Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo na sua vida, ele recebe esse poder para viver uma vida vitoriosa e uma vida de testemunho. Então, quando Jesus fala minhas testemunhas, no grego é mártires, é a palavra que nós usamos para mártires em português, que na verdade é só uma transliteração do grego. Mártires, transliterado para a nossa língua, mártires. É uma palavra real de segurança, é uma palavra magnífica, é uma palavra divina essa palavra. E então, aqui os apóstolos são chamados de testemunhas. Não são chamados de outra coisa, apóstolo, discípulo. Aqui, todos, naquela despedida de Jesus voltando para o céu, são chamados de minhas testemunhas. Então, aqui os apóstolos, aqui estamos todos nós embutidos, aqui estamos todos incluídos. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas dele por um relacionamento pessoal, por um relacionamento direto. Aqui eu pergunto a você, como é o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento pessoal com Jesus, o Senhor ressurreto dentre os mortos? É um relacionamento pessoal, de fato? Um relacionamento direto, íntegro, direito? É um relacionamento imediato, contínuo? Isso é tudo quer dizer, é um relacionamento íntimo que você tem com Jesus? A cena deste capítulo, então 6 de Apocalipse, prossegue para o versículo 10 e diz: eles clamaram em alta voz dizendo, soberano, essas almas dos mártires lá debaixo do altar, soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Eles estão clamando debaixo da base do altar, pedindo vingança por aqueles que estão, ao longo dos milênios, derramando sangue inocente, sangue das testemunhas de Jesus. E o versículo 11 prossegue: cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Veja, antes da volta de Jesus, há um número para se completar dos mártires. Cada um deles, clamando debaixo da base do altar, recebeu uma túnica branca. Isso é uma túnica de honra, uma veste comprida, é o manto branco dos mártires. Apocalipse fala em vários lugares deste manto. Apocalipse 3, 4 fala andarão de branco. No capítulo 4, versículo 4, fala vestidos de vestes brancas. No capítulo 7, versículo 9, fala trajando vestes brancas. E assim por diante, em vários lugares. Então, eles receberam uma vestimenta gloriosa, de honra. Quando eu vejo um soldado, um oficial que voltou de uma missão, numa guerra, ser condecorado pelo seu presidente, pelo seu general, é tão bonito. Aquela farda, recebendo medalhas, brasões de honra, ou uma medalha de mérito. Sabe, essa vestimenta branca que eles receberam, essa túnica branca, é uma coisa de honra, uma coisa gloriosa. E a eles é dito, olha, descansem ainda um pouco mais, descansem ainda um pouco de tempo. Chronomicron, no grego. Isso é um pequeno tempo, é um tempo pequeno, não é um tempo muito longo, muito prolongado. A vingança vai chegar. Mas enquanto isso, está como se dizendo, olha, descansem do seu clamor. Olha, descansem em paz, como o Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Que maravilha! Eles estão no descanso.
até se completar o número dos conservos, até se completar o número dos seus irmãos, dos mártires que ainda devem padecer neste mundo por causa da palavra de Jesus, por causa do testemunho de Jesus. Muitos ainda devem ser mortos. Quando nós olhamos a perseguição cruel contra os cristãos no mundo, o lugar no mundo em que mais se persegue os cristãos é a Coreia do Norte. Há vários outros lugares no mundo. Então nós vemos pessoas sendo fuziladas. Na África, vimos recentemente pessoas sendo queimadas, mortas com facão, porque são cristãos, porque são testemunhas de Jesus, porque guardam a palavra de Jesus. E assim, então, João está prevendo mais perseguição até o fim do mundo. Apocalipse 2:10, quando fala a igreja de Esmirna, diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele fala: tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 10, ele fala: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Algumas pessoas serão guardadas, outras enfrentarão a tribulação de uma forma como o martírio. Então é importante saber em tudo isso que para cada caso o Senhor revestirá de poder e de graça. Lembra os 3 amigos de Daniel lá no fogo? Jesus estava com eles lá. E quando Jesus está conosco na hora da aflição, na hora da tribulação, nós podemos suportar tudo e qualquer coisa, e nada irá nos abater. Então, na grande tribulação, deve acontecer também isso. Na abertura do 5º selo, deve-se completar o número dos mártires. Esse número ainda não foi completado. É preciso completar esse número dos mártires. Então não pense que Jesus está às portas, como muita gente pensa, quando acontece alguma catástrofe que sacode a humanidade de uma forma abaladora. Como tenho pregado, essas últimas mensagens estão nos vídeos. Se você não assistiu, deve assistir. É uma coisa bem abreviada. Há grandes coisas para acontecer ainda. A apostasia mundial, a aparição do anticristo, que provocará essa grande tribulação. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu li no livro Enquanto Caminho com Deus, da querida irmã Beatriz Gotardello Fraga Moreira. Que livro maravilhoso! E num dos últimos capítulos ela fala de uma experiência quando era menina no colégio em que ela estudou, o colégio metodista, lá em Juiz de Fora. E passou um pastor lá fazendo uma palestra e ele estampava muita alegria no seu sorriso e ele ensinou uma música. Essa música eu aprendi quando era criança também, que diz: subindo vou, subindo vou, subindo vou, estar com Cristo, sim, estar com Cristo. É muito linda essa música. E ela fala que ele ensinou e depois eles foram embora e pouco tempo ouviram falar que o trem em que eles estavam indo embora se descarrilhou, houve um engavetamento e ele morreu. E ele estava com a sua filhinha, esse pastor. E então soube-se que, pelas testemunhas que estavam por perto, que ouviram ele acordando a sua filhinha, dizendo assim: acorda, minha filha, estamos partindo para a eternidade, vamos com Jesus. Quando ele viu a cena, que era uma cena de morte, ele acordou a filha, dizendo: estamos partindo para a eternidade, vamos com Jesus. E faleceram os dois. Então, pensando neste mundo em que vivemos, que ouvimos de guerras, corrupção, imoralidade, violência, uma natureza em convulsão, drogas imperando, diz a Beatriz, lares desfeitos, tantas outras tragédias, temos a nítida impressão de que o nosso trem descarrilhou e vai tombar a qualquer momento. Ela pergunta: estamos dormindo? Nem nos apercebemos do perigo iminente? Tão imbuídos estamos em viver o dia a dia, correndo atrás de coisas que quase sempre nos levam a lugar nenhum. De qualquer modo, todos vamos partir. Estamos preparados? É hora de despertar. E chama atenção a palavra em Romanos capítulo 13, versículo 11 em diante. Fazer isto compreendendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada, o dia se aproxima, deixemos de lado as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. É isso que temos que fazer. Precisamos compreender o tempo. É hora de despertar do sono e viver a vida cristã em Cristo Jesus, uma vida atuante, uma vida linda, uma vida gloriosa, uma vida bela, uma vida alegre, revestida do Senhor Jesus. E Efésios 5,14. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa é a expectativa da volta de Jesus. Nós estamos perto do fim. Olha, nós estamos para ver a qualquer momento o anticristo surgir e governar este mundo. Tudo está caminhando nessa direção. Agora, hoje, olhamos para o altar lá no céu, simbólico. O cordeiro morto, ressuscitado, está lá. Debaixo do altar, as almas pedindo, vinga o nosso sangue. Mas a perseguição ainda continua. Em nossos dias ainda há perseguição. A perseguição ante os crentes. Os anticrentes estão perseguindo, estão fazendo muita oposição aos que são leais a Jesus, aos que não adoram a este mundo, não adoram as coisas desta vida. Nós vamos continuar testemunhando de Jesus. Nós somos as testemunhas de Jesus. Quer dizer que nós somos os mártires de Jesus. Se for preciso, vamos ser testemunhas de Jesus. Como está o seu relacionamento com Jesus? É um relacionamento íntimo, realmente direto, íntegro? Se a perseguição alcançar eu e você, nós seremos mártires de Jesus? Quer dizer, verdadeiras testemunhas de Jesus? Eu, se pudesse escolher, se a perseguição acontecer nos nossos dias, eu, sinceramente, eu gostaria de ser uma testemunha de Jesus. Às vezes eu penso, se houver uma tortura, uma coisa muito prolongada, mas eu me lembro que o Espírito Santo dá poder. E nos dará poder para enfrentar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer perseguição, qualquer martírio. O Senhor está conosco. Essa é a vitória da igreja. E então estaremos descansando debaixo do altar. A igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa. O povo de Deus é um povo que logo vai subir. Você irá subir também? Você está preparado para subir também? É hora de despertar. Se você está dormindo, desperte dentre os mortos. E Jesus vai esclarecer você. Faça uma oração pedindo, Jesus, esclarece a minha mente. Ilumina o meu coração. Faz com que a minha alma perceba, Deus, a grandeza do teu amor e do sacrifício de Jesus, que já foi morto e ressuscitou dentre os mortos. E muitos seguiram o seu exemplo através do martírio. Eu quero também seguir o exemplo de Jesus e ser uma fiel testemunha. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.